Sejam bem-vindos para a nossa aula extra, do nosso curso de Inteligência Emocional. Como eu tinha prometido para vocês ontem, que eu voltaria hoje para dar uma aula além do que foi prometido na ementa do curso. Enviei para vocês no grupo do WhatsApp a ementa do curso e prometi para vocês que hoje, na aula de ontem, eu falei que hoje eu faria aqui uma aula extra, um conteúdo exclusivo, além do que foi proposto, além do que eu tinha combinado com vocês. Tem um conteúdo a mais, um conteúdo hoje que vai ser crucial, que é um conteúdo que nós vamos pegar tudo aquilo que você aprendeu e já absorveu até agora em todas as aulas desse curso, e você vai conseguir também, de fato, assumir o controle das suas emoções e permanecer feliz, né? Porque uma das coisas que nós queremos, como vocês aprenderam naquela aula que eu falei da pirâmide de Maslow, que é a respeito da autorrealização, é ser feliz. Uma das coisas que nós queremos é essa felicidade. A felicidade está relacionada com neurotransmissores, neurohormônios, enfim. E tudo isso é o que eu vou passar para vocês hoje. Hoje vocês vão receber um conteúdo extraordinário que vai fazer diferença para você, mais uma vez, como os anteriores também já fizeram muita diferença na sua vida, eu tenho certeza. Então pode apertar o coraçãozinho aí, mandar um joinha, escrever aí #SouYoloSmart e compartilhar com mais quem você quiser para assistir a live de hoje também. A gente vai dar uma introdução, tá? Na introdução da aula de hoje eu quero falar com vocês aqui o seguinte. O tema da nossa aula é controlando a sua farmácia interna. Todos nós temos uma farmácia interna. Tem dentro de você, dentro do seu cérebro, fatores que são responsáveis pela produção das suas emoções, pela produção dos seus sentimentos. Então, são hormônios, são neurotransmissores, são coisas que fazem parte do seu cérebro e de todo o seu corpo e tem uma atuação importantíssima do hipotálamo, que é uma região do seu cérebro, uma parte bem pequenininha do seu cérebro. Esse hipotálamo, ele é o responsável por comandar os hormônios e os órgãos que produzem hormônios no corpo. Então, esses neurohormônios também são produzidos por esse hipotálamo. Então, esses hormônios são o quê? São químicas, né? Existem diversas químicas, tanto as químicas dos neurotransmissores, quanto também as químicas dos hormônios. Essas químicas todas que são responsáveis por você ficar feliz, por você ficar triste, por você ficar estressado. Tudo é química que o seu organismo está liberando. Tudo é química que o seu cérebro está produzindo e está comandando o seu corpo para que ele produza. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que os neurotransmissores, eles são o quê? Eles são são as químicas que são transferidas de um neurônio para outro através da sinapse neural. Lembra que eu expliquei para vocês lá na aula de redes neurais que um neurônio, quando vai mandar uma informação para o outro, ele manda alguma coisa, essa energia é um neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele é uma química, certo? E essa química, passando de um neurônio para outro, dentro de diversas sinapses neurais, formam aquelas redes neurais que depois podem até mesmo resultar nos vícios emocionais, que nós falamos naquela aula de vícios emocionais e redes neurais. Falei também com vocês sobre, dentro dos vícios emocionais, que como se livrar daquele vício emocional é um assunto que deve ser tratado com abstinência. Então, quem tem um vício emocional, quem tem um comportamento muito frequente que é prejudicial, deve então deixar o máximo possível. Quanto mais tempo você ficar distante daquela atividade, quanto menos você praticar aquela atividade, quanto mais você não se permitir executar aquela atividade, então mais facilidade você vai ter para abandonar aquele comportamento vicioso. É assim que funciona, através da abstinência, que você vai deixando essa rede neural cada vez mais distante, a ponto dela não conseguir mais ter domínio sobre você e te manter viciado naquelas atitudes prejudiciais. Legal? Então, vocês aprenderam agora que esses neurotransmissores são químicas que um neurônio passa para o outro. Quando esse neurônio passa essa química para o outro neurônio, ele fez ali uma sinapse neural, certo? E como que você pode mudar essas químicas de químicas ruins, de químicas que produzem o estresse, de químicas que produzem o nervoso, a raiva, a angústia, a tristeza, a insatisfação? Como você pode pegar todas essas químicas
que esses neurotransmissores estão enviando de um neurônio para outro e produzindo coisas ruins em você e transformar essas químicas em coisas boas? Existe um modo, que é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Quando você entende que o seu cérebro e o seu corpo têm uma farmácia interna, significa que você pode assumir o controle dessa produção de neurohormônios e neurotransmissores. Quando você assume esse controle, então você pode simplesmente decidir estar feliz e simplesmente ficar feliz. Decidir ficar alegre, decidir ficar calmo, decidir ficar tranquilo, ou eventualmente, se você quiser decidir ficar estressado, também tem como, também é possível. Mas a gente vai focar nas coisas que são boas e nas coisas que são positivas hoje, tá legal? Então, a primeira coisa que eu quero que você já anote aí, a gente já começou antes dos primeiros 10 minutos aqui, já passando conteúdo forte. Então anote aí, a primeira coisa é o seu enriquecimento ambiental. Do que se trata esse enriquecimento ambiental? Tem diversas coisas no seu ambiente que estão estimulando a produção desses neurohormônios, certo? Então, suponhamos que você sentou agora na casa da sua avó assistindo o Datena, né? Você sentou no sofá da vovó e aí a vovó ligou a televisão para assistir o Datena. Nada contra o Datena, mas toda aquela notícia sensacionalista que é apresentada ali só manda informação negativa, só manda informação ruim. Ou seja, quando os seus neurônios vão processar aquela informação, essas químicas que eles estão compartilhando nessas sinapses neurais são químicas que vão produzir em você esses neurotransmissores e neurohormônios negativos, do estresse, do medo, certo? Vai ter liberação de cortisol, vai ter liberação de adrenalina, que não havia necessidade de você estar liberando naquele exato momento ali. Certo? Vai ter um excesso de alguns neurohormônios que não vão te fazer bem. Então, isso faz parte do seu ambiente. Outra coisa que faz parte também do seu enriquecimento ambiental, a alimentação faz parte do seu ambiente também. O modo como você se alimenta é também um estímulo sensorial. E esse estímulo sensorial são prepulsores, ou seja, são produtores, são estimulantes da criação de neurohormônios e de químicas para o seu cérebro, sejam elas boas ou ruins. Legal? O que mais? Exercícios físicos, viagens e lazer, contágio social e virtual, cursos e vídeos. Vou falar de cada um para vocês entenderem melhor. Para você fazer o enriquecimento do seu ambiente, você precisa entender então isso. Que tudo que você recebe de informação está estimulando em você uma produção de neurohormônios, uma produção de químicas dos seus neurotransmissores, e isso pode gerar resultados negativos se você não assumir o controle. Você tem que assumir o controle desse seu ambiente. Primeira coisa é isso é necessário. Então, dentro desse ambiente a gente vai considerar a primeira coisa. O que é a primeira coisa que você pode colocar para enriquecer o seu ambiente como um estímulo sensorial? Leituras edificantes. Quando você seleciona um bom livro e você começa a ler aquele livro, é impossível que você vá dizer que no final daquele livro você é a mesma pessoa, com o mesmo conhecimento. Por quê? Porque você teve que gerar ali novas conexões neurais, novos neurotransmissores. E essas coisas novas que estão surgindo dentro do seu cérebro agora são coisas boas, por causa que você está enriquecendo o seu cérebro com conteúdo através da sua leitura. Então esse é o primeiro modo de você fazer um enriquecimento ambiental. Selecione um bom livro e não se autossabote mais. Comece a ler imediatamente, tá? Eu vou passar para vocês ainda essa semana um documento com um resumo das aulas, tá bom? Eu não enviei antes, porque eu queria que vocês acompanhassem até o final, então eu vou enviar para vocês um resumo de todas as aulas do nosso curso de Inteligência Emocional, e lá vai estar as ferramentas que vocês vão utilizar para a vossa transformação, bem como os livros que eu indiquei. Eu já indiquei diversos livros nesse curso. Quem assistiu todas as minhas aulas percebeu que teve livros que foram indicados. Então, por falta de boas indicações, não é por isso que você não lê. Essa desculpa você já não pode dar mais em nenhuma outra, porque na segunda aula você já aprendeu a ser autorresponsável. Legal? Então a primeira coisa para ter um estímulo sensorial que vai te ajudar na produção de neurohormônios, e mais adiante eu vou explicar melhor o que é isso, como é que isso funciona. Então, leituras edificantes. Depois, uma alimentação saudável, uma alimentação regrada. Você pode contar com a ajuda de pessoas especialistas nessa área, nutricionista, por exemplo, e ter uma alimentação saudável, rica
em substâncias que vão produzir coisas boas em você, perfeito? Depois, considerar que essa alimentação são esses prepulsores dessas substâncias. Depois, os exercícios físicos. Exercícios físicos liberam também hormônios positivos, hormônios bons, como dopamina, por exemplo, e mais adiante eu vou explicar cada tipo de atividade que você pode fazer para cada tipo de hormônio e para que cada tipo de hormônio serve. Vocês vão aprender tudo nessa aula. Viagens e lazer, você ter momentos de lazer, ter momentos de tranquilidade, que a única responsabilidade naquele ambiente ali é se divertir, é curtir, é ter um momento agradável e feliz, certo? Depois, contágio social e virtual. As pessoas com quem você se relaciona no dia a dia são pessoas criadas assistindo Datena, que ficam o tempo todo reclamando de tudo e achando que o mundo vai acabar neuroticamente. Então, meu amigo, toma cuidado, você tem que filtrar essa rede social pessoal, física, como também é muito importante que você filtre a sua rede social virtual também, porque tem muita informação para você absorver. Você fica o tempo todo consumindo informação das redes sociais e se você não filtrar o tipo de pessoa que você segue, o tipo de conteúdo que essas pessoas emitem para você, então você também vai estar enchendo a sua cabeça de coisas ruins, coisas negativas que vão te fazer mal. Sai fora desses ambientes, esses ambientes que estão cheios de atritos, de pessoas que estão discutindo assuntos altissimamente polêmicos nas redes sociais, porque isso não faz bem para o seu cérebro, só vai produzir coisas ruins. Acredite em mim. Se você selecionar coisas boas, coisas que te motivam, coisas agradáveis, que fortalecem você para os seus resultados e comportamentos e também te ajudam a pensar no seu futuro, para que você seja uma pessoa melhor no dia de hoje e dia de amanhã também, então você vai conseguir manter mais coisas boas dentro do seu organismo. Então eu falei desses primeiros estímulos sensoriais para o seu enriquecimento ambiental. O que eu vou dizer agora é a respeito de neurogênese. O que é neurogênese, Thiago? Neurogênese é a produção de novos neurônios. É a formação de novos neurônios. Sim, o cérebro forma novos neurônios a partir de certas atitudes que você pode ter, como aprender uma coisa totalmente nova, algo que você nunca fez. Por exemplo, eu sou péssimo em desenhar. Eu sou horrível desenhando, eu só sei desenhar palitinho. Então, eu já tenho colocado na minha cabeça que quando eu terminar algumas coisas que são prioridade para mim, eu vou fazer um curso de desenho. Eu vou aprender a desenhar, vou aprender a fazer uma pintura, entender a perspectiva no desenho, que até hoje eu não consigo entender como que um desenho fica em 3D, entendeu? Por quê? Porque aí eu vou estar trabalhando uma região nova no meu cérebro para produzir novos neurônios, novas sinapses e novas redes neurais. Perfeito? Então, a neurogênese trata-se da formação de novos neurônios, o estímulo para formar novos neurônios. E também existe a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É mudar estruturalmente o neurônio e os circuitos neuronais e também, consequentemente, o seu comportamento. Então, quando você muda a estrutura dos seus neurônios, você muda o seu circuito neuronal. O que é esse circuito neuronal? É justamente essa transmissão de químicas entre um neurônio e o outro. Isso é um circuito neuronal. Quando é um circuito ruim, um circuito negativo, imagine que você sentou lá na frente da televisão e só está assistindo notícias sensacionalistas, vendo pessoas morrendo e depois começa um filme de terror. Enfim, você só está trabalhando os circuitos neuronais ruins, negativos, produzindo cortisol em altíssimo excesso e está te causando um estresse tremendo, medo, certo? Aflição, angústia, tristeza. Então isso não faz bem. E quando você muda esse circuito neuronal, você muda também o seu comportamento. Por quê? Porque se você trabalha dentro desse neurônio com as suas percepções, com as coisas que você recebe de informação e com as atitudes que eu vou te ensinar ainda nessa aula, então esses circuitos neuronais passam a ser positivos, liberando químicas boas, químicas agradáveis que vão produzir coisas boas no seu organismo e no final, consequentemente, o seu comportamento. Por quê? Porque se o seu cérebro está liberando, por exemplo, serotonina é o hormônio da felicidade, da alegria. Consequentemente, as suas atitudes serão atitudes de uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Beleza? Então, falamos aqui sobre neurogênese e neuroplasticidade. Agora eu vou falar sobre um experimento que foi feito com ratos. Houve um experimento com ratos. Esse experimento era o seguinte: colocaram duas gaiolas diferentes, duas caixas diferentes, com dois ratos dentro. Na primeira, tinha apenas uma
vasilhinha de água, onde o ratinho toma água, e uma vasilhinha de comida, onde ele comia a comida dele. Só tinha isso dentro dessa caixa. Esses dois ratinhos ficavam passeando ali, até que aquilo produziu, dentro desses dois ratinhos, o embotamento, que era quando um se afastou do outro e não buscava mais ter nenhum tipo de relação, já refletindo o comportamento do próprio ser humano, que quando ele está num ambiente pobre, um ambiente que só está lhe causando prejuízos neuronais, prejuízos hormonais, prejuízos mentais, então ele também vai ficar cada vez mais distante, cada vez com menos prazer nas coisas pequenas, cada vez com menos prazer nas relações sociais, cada vez com menos prazer nas relações com as pessoas que moram dentro do mesmo ambiente, enfim, porque o ambiente está pobre, a mente daquela pessoa está pobre. E aí colocaram também do lado dessa caixa, que só tinha esses dois objetos, uma outra caixa também com outros dois ratinhos, só que nessa segunda caixa já tinha lá aquela rodinha, né, aquele cilindro com circuito para o ratinho correr. Tinha 2 andares, então tinha uma escadinha que o ratinho podia subir, e lá em cima tinha outro cilindrozinho que ele podia brincar, além das coisas também de beber e de comer. E aí, esses ratinhos se movimentavam muito mais. Eles subiam na escadinha e desciam da escadinha, eles corriam ali no circuito, enfim, eles faziam muito mais atividades. Ou seja, o ambiente ali dos 2 ratinhos estava enriquecido, com mais coisas para eles fazerem, com mais estímulos para os seus cérebros, certo? E aí depois, o final do experimento era que, depois da morte dos ratinhos, então eles pegavam ali o cérebro dos ratinhos para olhar o que é que tinha acontecido com os neurônios desses ratinhos. E aí ficou nítido, altissimamente perceptível o quê? Que as células nervosas dos ratinhos que estavam naquela caixa vazia, empobrecida, eram células nervosas com muito menos neurônios, eram células nervosas com muito menos redes neurais, eram células nervosas que até no desenho você consegue ver que era uma linha reta assim, com pouquíssimos galhozinhos, que você podia ver que tinham poucos neurônios ali se fortalecendo e se comunicando e gerando essa energia, essa sinapse neural com frequência. Enquanto na segunda caixa acontecia totalmente o contrário. Esses outros 2 ratinhos já estavam com o cérebro deles apresentando diversas células nervosas, diversas ramificações das suas células neurais, diversas ramificações de neurônios, de sinapses neurais, de redes neurais. Por quê? Porque o ambiente enriquecido produzia neles muito mais estímulo para fazer coisas diferentes, para aprender coisas novas, para desenvolver novas habilidades. E a mesma coisa que acontece com a gente. Quanto mais você estimula o seu cérebro fazendo coisas diferentes, quando eu digo coisas diferentes, não se trata apenas de aprendizado, não se trata apenas de um curso ou de um livro ou de coisas assim, mas se trata também de praticar uma atividade física, de praticar alguma coisa que é diferente, conhecer uma pessoa nova, bater um papo com alguém, qualquer tipo de coisa assim, entendeu? Que vai também ajudar o seu cérebro a se desenvolver mais e ter mais redes neurais fortalecidas. Uma coisa que é interessante, já vou deixar uma curiosidade para vocês aqui nos primeiros 18 minutos dessa nossa aula extra. Quem tem muitas redes neurais criadas e fortalecidas com a produção contínua da neurogênese de novos neurônios e também praticando a neuroplasticidade para a reestruturação de redes neurais e de neurônios para aprender coisas novas, essas pessoas conseguem prevenir o Alzheimer. Então, para que você consiga prevenir o Alzheimer, é importante que você, além de cuidar muito bem da sua alimentação, fazer exercícios físicos e tudo mais, você também permaneça aprendendo coisas novas. É natural que a geração dos meus pais, por exemplo, tinha um costume naquela época que você terminava a escola, você já era formado. Se você tinha uma faculdade, já era algo superior, muito além. Então, parava-se ali na faculdade e começava-se a carreira de trabalho, a carreira no mercado de trabalho, porque você já era formado. Hoje em dia não é assim mais. Você tem que aprender com frequência, porque eu já fiz uma faculdade e já terminei. E eu já fiz um curso de coach, master coach, analista comportamental, business, inteligência financeira, enfim, um monte de cursos eu já fiz. Estou terminando o MBA agora, no meio do ano, de transformação digital e futuro dos negócios. Eu não posso parar. Por quê? Porque tudo isso que eu aprendi, daqui 1 ano, daqui 2 anos, 5 anos, 2 meses, 1 semana, já não serve mais. Eu tenho que aprender coisas novas. E, além disso, eu ganho ainda esse excelente benefício que é alimentar meu cérebro enchendo ele de coisas novas.
enchendo ele de coisas novas e estruturando, criando inúmeras, incontáveis novas redes neurais. E essas novas redes neurais vão fortalecer meu cérebro para eu não ter Alzheimer no futuro e ainda ser uma pessoa mais ativa, mais inteligente e mais calma, mais equilibrada. Tudo isso contribuindo para a produção dos meus neurohormônios, dos meus neurotransmissores e assim tendo maior inteligência emocional. Legal. Veja só que interessante essa informação que eu vou passar para você agora. Nós temos dentro do cérebro, ou melhor, nós temos em todo o nosso sistema nervoso cerca de 100 bilhões de neurônios dentro do nosso sistema nervoso. Dentro do nosso cérebro nós temos 86 bilhões de neurônios aproximadamente. E cada um desses neurônios, pensa 86 bilhões, e cada um deles pode fazer 10 mil sinapses neurais aproximadamente simultaneamente. Isso é muito. O que eu quero dizer com muito? Eu quero dizer o seguinte, que a capacidade computacional que existe no mundo inteiro hoje é mensurável. Isso que existe no cérebro humano ainda não é mensurável. Ainda não existe um estudo científico que diga o limite da capacidade de processamento e de armazenamento do cérebro. Não existe um estudo que consiga dizer, o cérebro consegue armazenar X zettabytes de informação, ou iotabytes ou gigabytes de informação. Ou o cérebro consegue processar X gigabytes de informação ao mesmo tempo. Não tem essa informação, porque ele ainda não foi elevado ao máximo do seu potencial e da sua capacidade. E o que acontece de fato é que as pessoas deixam de usufruir dessa potencialidade do seu cérebro. Então a ficha que eu quero despertar para você aqui é isso. O seu cérebro tem uma potencialidade, uma capacidade de processamento tão grande que você não pode desperdiçar, meu amigo. Você não pode desperdiçar essa capacidade tão grandiosa que o teu cérebro tem. Se você estivesse em estado iminente de risco de vida, e para proteger a sua vida você tivesse que criar, inventar coisas novas e fazer coisas novas para proteger a sua vida, você faria. Por quê? Porque ele tem esse gatilho de proteger a sua vida, como nós falamos anteriormente nas aulas anteriores aí. Mas, uma vez que a sua vida já está protegida, então utilize todo esse processamento para outras coisas novas. E aprenda, se desenvolva, descubra, desbrave esse mundo, vá viajar, vá conhecer novos lugares, conhecer novas culturas, quebre um pouco dos seus estereótipos, dos seus preconceitos. Se desenvolva, aprenda coisas novas. Legal? E aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como funciona no processo da criança, no crescimento da criança, essa situação da produção de neurônios e de neurohormônios. E dos 0 aos 3 anos, uma criança tem poucas redes e poucas células nervosas. Se você pegar uma imagem do cérebro de uma criança, vai mostrar que existem poucas ramificações quando comparadas a uma criança de 4 a 7 anos. Por quê? Uma criança de 4 a 7 anos, ela já entrou na escola, ela já recebeu muita informação, ela já sentiu em alguns momentos a sensação de abandono dos pais, ou de rejeição, ou de medo, certo? E naquele momento ali, ela ainda está no processo de formação de crenças. Então, ela recebe todas as percepções muito aguçadamente. E todas essas percepções que ela recebe vão causando um processamento muito elevado no cérebro. São muitos neurotransmissores, são muitos neurônios, muitas sinapses neurais e muitas redes neurais sendo estabelecidas. A partir dos 8 anos, o que acontece com todas aquelas ramificações que eram inúmeras, todas embaralhadas, você consegue começar a ver essas ramificações do cérebro menores, mais enxutas. Por quê? Porque ele reduz as possibilidades de resultados semelhantes. Ou seja, quando ele percebe que para o resultado de uma informação, para chegar naquele resultado, ele pode se utilizar diversos caminhos, ele elimina um caminho, ou 2, ou 3, ou 4 caminhos, para ficar com um caminho só. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Suponhamos que você vai escovar os dentes. Aí você percebe que você pode escovar com a mão direita ou com a mão esquerda. Você pode fazer sinal de bolinha ou sinal para cima e para baixo. Você pode escovar lá no fundo ou, enfim, inúmeras maneiras. Só que aí, o resultado qual que é? O resultado é ficar com os dentes escovados, com os dentes limpos. Então, o seu cérebro vai aos poucos direcionando a informação, ou seja, para aquela que for mais fácil e economizar mais energia. Ele quer economizar energia. Então vai ser natural que você vai permanecer escovando os dentes, fazendo os mesmos movimentos, com a mesma mão, com a sua mão que é predominante, com a sua mão que é melhor. Então,
ali, a partir dos 8 anos, você já vê o cérebro desse modo. O cérebro sem muitas redes neurais. Mas essas menores e poucas redes neurais já são muito mais fortes e mais estabelecidas, porque elas já estão se formando no processo de formação de crenças, como nós também falamos na aula de formação de crenças. Então, esse processo que eu disse para vocês de reduzir caminhos redundantes para facilitar e economizar energia chama-se poda neural, que é quando ele reduz os circuitos neuronais redundantes, permitindo a formação de novos. Ô Paulinho, meu amigo de infância, seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Permitindo a formação de novos circuitos neurais, certo? Então, quando o seu cérebro abre esse espaço, aí você já tem espaço livre, ou seja, imagina que você liberou a memória do seu HD. Sabe aqueles aplicativos de limpeza? Você clica lá no botãozinho para limpar e aí o processamento do seu computador ou do seu celular melhora de desempenho. É isso que o seu cérebro faz. Ele reduz esses circuitos, ele facilita a economia de energia para que você possa receber novas informações, aprender coisas novas e utilizar o seu cérebro para mais coisas produtivas. Depois aqui, ó, quero dizer a respeito da neuroplasticidade, que ela sim reduz ao longo dos anos. Um senhor de 80 anos não vai ter a mesma neuroplasticidade que uma criança de 7 ou que um jovem de 17. Mas ele ainda possui neuroplasticidade. Então, se você conhece alguém, ou se você é essa pessoa que depois de uma certa idade já pensa que não pode aprender mais, isso daí é coisa pra jovem, minha cabeça já não entra mais isso aí não. Mentira, tá? Entra sim, aprende sim. Tudo isso daí sabe o que é? É historinha. É historinha de pessoas sem autorresponsabilidade que não querem se desenvolver em coisas novas e querem permanecer tendo resultados insatisfatórios para permanecer num vício de vitimização e afetando seu ambiente ao seu redor. Mas se você é uma pessoa autorresponsável, compartilhe também essa informação com pessoas que estão próximas de você, que elas podem sim aprender coisas novas, que elas podem sim fazer um curso, que elas podem sim fazer uma nova faculdade, fazer, sei lá, uma pós-graduação, elas podem ler um livro, elas podem fazer um curso, elas podem tudo, porque ainda há neuroplasticidade. Claro que é um pouco mais difícil, é um pouco mais escassa essa habilidade que o seu cérebro tem de neuroplasticidade depois de uma certa idade, mas mesmo assim ela ainda existe. Valeu, Rafa, seja bem-vindo aí, meu amigo. Depois aqui, pessoal, a gente vai falar agora já da questão da farmácia interna. Vocês já entenderam que esses neurônios, quando eles se comunicam, eles enviam esse neurotransmissor. Esse neurotransmissor comunica ali entre um neurônio e o outro uma sinapse neural, e essa sinapse neural envia então químicas. São químicas que vão produzindo no seu corpo sensações. Sensações de alegria, de estresse, de raiva, de angústia, de tristeza, de felicidade, de paz, de calma, de tranquilidade, e podem ser diversas, certo? Então essa farmácia interna, o órgão responsável por ela, como eu disse no início dessa aula, é o hipotálamo. É uma região bem pequenininha do seu cérebro, que é ela que é responsável por fazer toda essa produção. Ele é responsável por comandar os órgãos que participam dessa produção. Então, o hipotálamo ali dentro dessa farmácia interna, com o hipotálamo, você vai entender que o seu corpo, ele tem, na verdade, muitos recursos endógenos. Que são esses recursos endógenos? São recursos do seu próprio corpo. Pensa que quando você vai comprar um remédio e aquele remédio estimula em você a produção de alguma coisa, ou ele já é a própria coisa que você teria que produzir, então você está inserindo uma nova substância dentro de você, quando na verdade o teu próprio cérebro pode produzir essa substância, desde que você saiba o que deve ser feito para isso. Então você vai aprender a utilizar esses recursos endógenos, ou seja, esses recursos do seu próprio organismo. E aí agora eu vou falar para vocês a diferença entre os neurotransmissores e os hormônios. Os neurotransmissores são aqui, ó, serotonina. Esse neurotransmissor, ele é responsável pelo estado de humor, de felicidade. E eu posso já te dar uma dica muito simples que vai resolver o seu problema para a liberação de serotonina. É muito simples você aprender a liberar serotonina apenas com um exercício muito fácil, muito prático, muito simples. Como? Sorrindo. Você não precisa estar feliz, ou seja, liberar serotonina para depois sorrir. Você pode primeiro sorrir e, consequentemente, liberar serotonina. Porque quando você sorri, o seu cérebro recebe essa informação desse sorriso e ele conclui que ele tem que ficar feliz. Então, ele libera a serotonina.
Estou falando de um jeito bem simplista, bem facinho de entender, que é isso que acontece na realidade. Então, existe o que a gente chama de sorriso do Shane. O que é o sorriso do Shane? É o sorriso que você ativa em torno de pelo menos 3 músculos aqui dessa região e aqui dos olhos, para fazer o seu rosto produzir um sorriso. Nem que seja por um momento um sorriso forçado. Então, se aconteceu alguma coisa que te deixou estressado, te deixou um pouco com raiva, alguém buzinou em você no trânsito, deu uma fechada em você lá, você ficou muito bravo, ou você acordou e estava um pouquinho estressado para ir para o seu trabalho, uma recomendação: faz um sorriso forçado, mesmo que você pareça bobo nesse momento, mas faça um sorriso forçado, abra bem o seu sorrisão e espere ali diversos segundos, espere 20, 30 segundos, 40 segundos, fica lá com o sorrisão aberto assim, ó. Você vai começar a sentir a serotonina sendo liberada, a ponto de você começar a gargalhar. Legal? Então, depois da serotonina, um outro neurotransmissor é a dopamina. A dopamina é um outro neurotransmissor, ou seja, quando o neurônio transmite aquela química para outro neurônio dentro da sinapse neural, mais um neurotransmissor é a dopamina. O que é a dopamina? Ela é o neurotransmissor responsável por motivação, por desejo, e ele é o sistema de recompensas, ou seja, o circuito de recompensas. E já vou te dar um exercício para você liberar a dopamina, que é um neurotransmissor bom, positivo, que você precisa ter. Você precisa ter essa motivação para acordar, para sair de casa, para trabalhar, para estudar, certo? Para agradar a sua esposa, seu amigo, sua amiga, seus pais, seus irmãos. Você precisa dessa motivação, tem que ter coisas que te motivem para fazer isso. E uma das coisas que você pode fazer, que vai te ajudar a liberar a dopamina, é construir a sua visão de futuro, construir o seu mural de uma vida extraordinária. Você pega diversas imagens, você pode pegar fotos que não podem ter você nessa foto, porque senão seu cérebro pensa que já é passado, tá? Então são fotos que você pode pegar na internet, pega no Pinterest, alguma coisa assim. Fotos de uma vida que você quer viver, tá? Então pensa aí no jeito que você quer a sua família. Encontre uma foto com aquela família, nas características da família que você quer pra você. Pega essa foto e coloque dentro desse mural. Pensa no carro dos seus sonhos, se é o carro que você quer. Você vai lá, pega uma foto desse carro, coloca nesse mural. Uma viagem dos seus sonhos, pega lá uma foto daquele lugar com pessoas que não são você e coloca dentro desse mural. Em relação à vida financeira, em relação à vida amorosa, em relação à vida espiritual, em todos os aspectos da sua vida, você pega imagens diversas e coloca dentro desse mural. Quando você colocar dentro desse mural, todos os dias de manhã, que você olhar para aquele mural ali, você vai sentir motivação, você vai sentir desejo, você vai ficar com alguma coisa que está te impulsionando para permanecer funcionando, certo? Para que no futuro você consiga conquistar tudo aquilo lá. E outra recomendação que eu já dou aqui: assista o documentário O Segredo. Quem ainda não assistiu, assista. Quem já assistiu, se puder, assista de novo, a partir dessa nova perspectiva que eu vou te dar. O documentário O Segredo vai falar a respeito de lei da atração. Na verdade, não é lei da atração. Na verdade, o que acontece é que quando você mentaliza essas imagens, quando você olha essas imagens no mural da vida extraordinária, produzindo a dopamina, quando você mentaliza todas essas visualizações de futuro, o seu cérebro passa a acreditar naquilo. Lembra que eu expliquei lá no processo de formação de crenças, que ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado, lá naquela aula também de neurociência com física quântica. Então, quando você fica mentalizando e olhando para aquelas imagens, o seu cérebro começa a acreditar que aquela é a sua vida. E aí, quando ele acredita que aquela é a sua vida, você passa a agir de acordo com aquilo. Agindo de acordo com aquilo, você vai alcançar aqueles resultados ali consequentemente. Eu já mentalizei diversas coisas que aconteceram e acontecem, tá? Então funciona por quê? Porque ajuda nós a transformarmos as nossas atitudes com autorresponsabilidade, dedicação, desempenho, foco. Perfeito? Então, o documentário O Segredo também. Então, eu já falei de serotonina e dopamina. Vou falar de mais um neurotransmissor, que é acetilcolina. Acetilcolina, ela é o neurotransmissor responsável pela memória e pelo aprendizado, tá? Então, o que você pode fazer para isso? Treinar novos métodos de aprendizado. Posso te fazer uma pergunta agora. Você sabe ler? Você vai me responder que sim. Você sabe ler. Mas será que você sabe mesmo?
O Bill Gates lê 150 páginas por hora com 90% de retenção. Tem gente que lê 200, tem gente que lê 300 em uma hora. E algumas com maior percentual de retenção. Leitura dinâmica, tirando a subvocalização. Então, será que você sabe ler? Né? Pergunta que eu faço novamente. Sabe escrever? Existem inúmeras técnicas de escrita. Às vezes você pensa que sabe escrever. Então, para produzir acetilcolina, você vai treinar novas formas de aprendizado. E existe um alimento que é rico em acetilcolina, que vai te ajudar a produzir mais acetilcolina, que é a gema do ovo. A gema do ovo é rica nisso e vai te ajudar na sua memória e no seu processo de aprendizado. Quanto mais você treina, melhor seu cérebro fica em aprender. Uma coisa que faltou no nosso sistema educacional foi aprender a aprender. Nós não tivemos aulas de métodos de aprendizado. Nós aprendemos a ler de um modo, nós aprendemos a escrever de 2 ou 3 modos somente. Nós aprendemos muitos poucos modos de estudo, de aprendizado. Existem inúmeras técnicas de estudo. Então, esse aprendizado de novas técnicas de estudo, novos meios de aprendizado, vão te ajudar também na liberação desse neurotransmissor. Depois tem outro que chama GABA, G-A-B-A, que é o neurotransmissor responsável pela calma, pela tranquilidade e pelo bem-estar. Como você produz esse neurohormônio? Meditando. Você pode fazer exercícios simples de meditação. Existe no YouTube diversos exercícios de meditação guiada, certo? Meditação mindfulness é a que eu recomendo, que eu fiz com vocês na nossa aula. Eu não lembro exatamente qual foi a aula, mas eu fiz um exercício de mindfulness com vocês. Então, quando você pratica meditação, você libera esse neurotransmissor, que é a GABA. Então, ele é responsável por você ficar calmo, por você ficar tranquilo. Opa, sejam bem-vindos aí, meus amigos Giovanni e Davi. Carol entrou aí também, minha namorada. Entrou a Gabi também. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Então, esse neurotransmissor GABA, quando você faz meditação, é natural que às vezes eu faça uma meditação guiada com as outras pessoas e eles sentem sono no final, porque ficou tão tranquilo, ficou tão calmo, ficou tão gostoso ali no final daquela meditação, que ele fica tão em paz, que ele até dorme. Uma vez eu estava fazendo um exercício dentro de um treinamento, tinha mais ou menos umas 40 pessoas no treinamento. E aí eu comecei uma indução, e no começo da indução tinha que fazer um processo de relaxamento. Então eu mandei todo mundo fechar o olho, falei, fecha o olho, respira fundo agora, concentra o foco na sua respiração, e tava todo mundo lá. Naquela paz maravilhosa, né? Até que teve um que começou a roncar, mas ele roncou tão alto que acordou os amigos que estavam do lado, eu tive que cutucar ele, acorda aí, né? Para de roncar. Por quê? Porque liberou esse neurotransmissor GABA de calma, de tranquilidade, a ponto de ficar com sono. Legal? Então, até mesmo se você tiver problema com sono, se você tiver algum tipo de insônia, comece a praticar meditação. Vai reduzir seu nível de estresse, de ansiedade e de insônia também. Você vai conseguir dormir melhor por causa desse neurotransmissor GABA. Legal? Depois, pessoal, agora acontecem também os hormônios dentro dessa farmácia interna. Então, tem os neurotransmissores, que fazem essa conexão entre um neurônio e outro, e tem os hormônios. E os hormônios são, primeiro, endorfina. E o que é a endorfina? A endorfina é o hormônio responsável também pelo prazer, pelo bem-estar, também está relacionado com recompensa, né? Também ajuda a ter calma. Esse hormônio de endorfina ajuda em todos esses aspectos. Ele faz você ter todas essas características sendo produzidas dentro de você. E o que você deve fazer para produzir endorfina? Exercícios físicos. Faça exercícios físicos, que através dos exercícios físicos você vai produzir endorfina. Observe que quem não pratica exercício começa a ficar sedentário, e no sedentarismo você libera muito cortisol. Eu vou dizer já o cortisol, porque o cortisol é o que vem na sequência. O cortisol, o excesso de cortisol causa estresse, e quando você tem muito pouco cortisol, você fica com sono, você fica cansado, fica preguiçoso. Na quantidade certa, você fica responsivo, atento, certo? Você tem um pico na hora que você acorda, e aí você mantém o seu corpo funcionando bem com atenção durante o dia. Então, o cortisol, quando está muito estressado, muito elevado, a pessoa fica com um estresse tão grande a ponto de ter um infarto. Sabe aquela pessoa que está muito estressada? E aí, ela não libera endorfina com exercícios físicos, e cada vez mais sedentária, ou ela fica cada vez mais
sonolenta no fim da noite, no fim do dia, e durante o dia ela fica cada vez mais estressada, porque ela fica com picos de cortisol durante o dia, e à noite ela reduz tanto, que aí ela também não libera nada, e sem endorfina, enfim, sem atenção, sem motivação, sem prazer, sem bem-estar, e começa a se sentir mal a ponto de depois causar doenças, né? Isso vai causar depois enfermidades, patologias nessa pessoa que não faz exercícios físicos. Então eu já falei da endorfina, e também uma coisa importante na endorfina, tá, pessoal? A pessoa que é viciada em exercícios físicos e faz demais, faz excessivamente, não consegue parar, ela pode ter duas coisas. Ela pode ter a vigorexia, que é uma doença que eu falei na semana passada, é um distúrbio, né, que dá na cabeça da pessoa, que ela não consegue mais ter satisfação com o próprio corpo. E além da vigorexia, esse vício pode prejudicar no seguinte modo: como ela fica fazendo muito exercício com muita frequência, sempre, sem às vezes a recomendação de um especialista, um educador físico, uma nutricionista, por exemplo, aí quando ela para de produzir, quando ela fica sem fazer exercícios, o corpo não volta ao nível normal, e ela precisa ficar fazendo cada vez mais, porque ela fica dependente daquela produção excessiva que é causada forçadamente ali na hora do exercício. Então, pessoal, para tudo tem que ter equilíbrio, né? Para tudo tem que ter níveis. Do mesmo modo que o cortisol em excesso prejudica e em pouquíssima quantidade também prejudica, tem que estar no nível legal, no nível mediano, no nível equilibrado, a endorfina também tem que estar no nível equilibrado. Então, pratique exercícios físicos com regularidade, de acordo com as recomendações dos especialistas, tá bom? Depois, olha só, testosterona. Testosterona é o hormônio da ação, é o hormônio da força, da coragem, certo? Testosterona é para isso. Então, essa testosterona, existe modos também de você produzir testosterona. Como você pode produzir testosterona? Como ele é o da força, da ação e da coragem, existe um exercício que a gente pratica muito, que é aquele que você se agita assim, faz yes, 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 yes. E você vai que até seu rosto fica todo vermelho, seu corpo fica vermelho e fica assim, todo energizado. Da onde que é tirado esse exercício? Não sei se vocês já viram aquele time de rugby da Nova Zelândia que chama All Black. O All Black é um time da Nova Zelândia que todos os jogos, todas as vezes que eles iam jogar um jogo de rugby, eles se apresentavam no estádio e faziam uma dança maori, uma dança que foi inventada no meio dos índios. E essa dança eles faziam movimentos muito intensos e gritavam e faziam assim uma energia muito forte. E aí eles ganharam uma temporada inteira de forma invicta. Quando eles ganharam essa temporada inteira, as pessoas até pensavam que às vezes o time oposto ficava intimidado ao vê-los fazendo aquela dança no início do jogo. Mas na verdade é que eles produziam tanta testosterona, tanto hormônio de ação, com tanta energia, com tanto vigor ali, que eles conseguiam ter uma atitude muito mais intensa no jogo e vencer. Se eu não me engano, eles venceram 300 jogos consecutivos, tá? Então, eu vou até dar um exemplo melhor aqui para vocês aprenderem como vocês podem fazer um yes. Vocês vão estar em pé, vocês vão estufar o peito de vocês, colocar uma perna na frente e a outra atrás, e você vai esticar, e você pode gritar, ou então se você não puder gritar no ambiente que você está, você faz baixinho, mas agita o seu corpo com força e com muita energia. Se você fizer isso na hora de acordar, seu dia vai ser extraordinário. Você vai sair de casa totalmente energizado para fazer o que tem que ser feito, entendeu? Então você olha na frente do espelho, faz uma cara de bravo e yes, 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 yes. Você vai ficar todo energizado desse jeito, igual eu fiquei agora. Até meu cabelo arrepiou aqui. É muito bom. Então, se você está aí na sua casa, você pode praticar. A Rê até falou, vamos fazer juntos. Se a gente estivesse numa videoconferência, a gente ia fazer todo mundo junto aí na videoconferência. Eu não posso te ver, então eu espero que você faça. Mas não deixe de fazer, tá? Fazendo isso, você vai produzir testosterona. Você vai ficar energizado, você vai ficar animado. Eu acredito que só de você me olhar agora, você já ficou mais animado do que você estava antes, né? Depois, pessoal, da testosterona, vem também a adrenalina, que é um hormônio de sobrevivência, de reação, de alerta, tá? Que nós falamos nas aulas anteriores também, que essa adrenalina, ela é produzida quando você está em estado de perigo,
O seu corpo entende que você está em estado de perigo e que você precisa sobreviver. Então ele libera adrenalina para você ficar ágil e muito rápido na tomada de decisão naquela hora ali, para proteger a sua vida em frações de segundos. Certo? Então é para isso que serve a adrenalina. Depois que você tem uma carga muito forte de adrenalina, o seu corpo libera o cortisol. Então o cortisol ele serve também para reduzir, ou melhor, para trazer de volta o seu corpo, a sua mente, o seu estado ao normal. Você já reparou quando você levou um susto muito grande? Pensa aí que você tomou um susto muito grande. Lembra daquele susto aí que você tomou muito grande algum dia? Depois que você tomou aquele susto, que você viu que estava tudo bem, você fez assim, você fica branco, porque a região... Sabe por que seu rosto fica branco? Porque o seu corpo joga sangue tudo para a região das pernas, que é para você correr. Acontece isso. É lindo, né? Esse instinto de sobrevivência que o corpo tem. No susto, você fica branco por causa disso. Ele joga o sangue para a região que você tem que ter para correr. Só que depois que acaba, que você fica branco assim, que você relaxa, que a perna fica bamba, sabe? A sensação, nossa, fiquei até com a perna bamba. É porque está liberando cortisol para trazer de volta o seu corpo para o estado normal. Então a adrenalina ela causa esse efeito aí. De vez em quando é bom ter um picozinho de adrenalina aí, tá bom? Depois, ocitocina. Ocitocina, anteriormente ele era visto apenas como um fator biológico que ele tem, porque a mulher libera ocitocina para fazer o parto, né? Até tem... a minha namorada é ginecologista, né? Então ela conta pra mim que lá quando eles estão fazendo o parto, eles até colocam mais ocitocina na mulher, aplicam mais ocitocina nela pra ajudar a ter mais contrações uterinas e assim efetuar o parto do bebê. Mas os doutores, os médicos, os pesquisadores perceberam que esse hormônio não era apenas produzido pela mulher nessa situação de parto, e nem também apenas na situação da amamentação, porque o corpo da mulher também produz ocitocina na amamentação para que os dutos lactíferos de amamentação produzam aquele envio em forma de jato, né, para o bebê tomar ali o leite materno. Então ele não é só para isso. Então esses pesquisadores perceberam que esse hormônio de ocitocina é o hormônio do amor, da confiança, do afeto, e que ele reduz o batimento cardíaco, ele reduz a pressão arterial, consequentemente ele reduz a ansiedade, ele é também anti-inflamatório, ele aumenta a confiança nos relacionamentos, ele aumenta o nível de empatia. Então quando você libera a ocitocina no seu organismo, você fica uma pessoa mais empática, mais calma, mais agradável, mais relaxada. E essa ocitocina sendo liberada gera mais confiança, mais afeto, mais amor pela pessoa com quem você está liberando ocitocina. Como você pode fazer isso? Através do abraço. Então você vai dar um abraço numa pessoa, você pode escolher alguém que estiver perto de você aí, seja sua filha, seu filho, seu irmão, sua irmã, seus pais, seu esposo, sua esposa, e você tem que dar um abraço e segurar nesse abraço 40 segundos, descansar nesse abraço. E na hora que você der um abraço, não fica dando tapinha não, tá? Porque as pessoas quando começam a segurar muito no abraço, a pessoa outra já dá um tapinha assim, que me solta, né? Vai embora. Não, você vai dar um abraço e vai segurar, tá? Com calma. Descansa no abraço. Abraça a mesma pessoa assim com uma boa energia, com uma boa alegria. E depois que você ficar vários segundos assim abraçado, até uns 40 segundos ou mais, você vai sentir a liberação da ocitocina. Você vai se sentir bem. É uma sensação muito gostosa de amor, de afeto, de confiança. Tá? E outro exercício que você pode fazer para a liberação de ocitocina também é o exercício de olho no olho. Você vai fazer um exercício com a pessoa olhando no olho dela. Você olha no olho dessa pessoa e não fala nada. Nesse momento você vai olhar no olho dessa pessoa e transmitir através do seu olhar paz, compaixão, amor, afeto, certo? Apenas através do olhar. Quando você estiver conversando com alguém a partir de hoje, olhe no olho. Não fica olhando na boca, não fica olhando no nariz da pessoa. Olha no olho da pessoa. Foca no olho no olho. Isso também transmite confiança, isso também transmite afeto, transmite confiabilidade. Ou seja, confiança quando você confia na pessoa, confiabilidade quando você é digno de confiança. Então isso vai facilitar você parecer uma pessoa mais confiável. Olhar no olho da outra pessoa com quem você está ali naquele momento se relacionando.
Perfeito? Então, vou relembrar aqui, fazer uma recapitulação do que nós falamos na aula de hoje, do que vocês aprenderam nessa aula, que é a nossa aula extra do nosso curso de Inteligência Emocional. E a primeira coisa que nós falamos aqui na nossa aula extra, que ela era sobre controlar a sua farmácia interna, né? Controlando sua farmácia interna. Vocês aprenderam sobre os neurotransmissores, que são essas químicas que um neurônio transmite para o outro no momento de realizar uma sinapse neural. Vocês aprenderam também que quando uma rede neural acontece muito, ela pode se tornar em vício emocional, como eu disse na aula anterior. E vocês também aprenderam que para desfazer esse vício emocional vai ser através da abstinência. Ficar muito tempo sem consumir alguma coisa, como o álcool, por exemplo, ou qualquer outro tipo de vício emocional. O vício em ficar estressado. Por exemplo, você vai praticar meditação agora, você vai praticar exercícios físicos agora, você vai dar mais abraços de 40 segundos agora, você vai fazer mais yes agora para você ficar mais energizado e mais feliz, certo? E a partir de todos esses exercícios, você vai reduzir a liberação excessiva de cortisol para ficar calmo, para ficar bem, para ficar em paz. Legal? Vocês aprenderam sobre enriquecimento ambiental, que você entendeu então que dentro do seu ambiente existem diversos estímulos sensoriais e que tudo fica mandando estímulo sensorial. O que você assiste, o que você ouve, o que você vê, tudo. As pessoas que estão perto de você, o tipo de conversa que está tendo ali na rodinha que você está, ficar sentado na frente da televisão assistindo Datena e as notícias sensacionalistas. Tudo isso só vai te fazer mal, só vai te causar mais estresse. Então, vocês aprenderam que vocês podem controlar esse ambiente e fazendo dentro desse ambiente um enriquecimento. Enriquecer esse ambiente através de leituras edificantes, de alimentação saudável, de exercícios físicos, de fazer uma viagem, de ter momentos de lazer, ter momentos agradáveis, certo? Você aprendeu também sobre contágio social e virtual. Já faz hoje uma limpeza no seu Instagram. Para de seguir um monte de gente aí que só fica atrapalhando, te mandando informações ruins. Para de seguir. Se você achar que é muito chato parar de seguir, coloca mudo na publicação da pessoa lá para você não ver mais. Tem jeito de fazer isso também, tá? Foca na solução, meu amigo, tá? Limpa o seu ambiente e as fontes emissoras de informações para você. E cursos e vídeos, fazer mais cursos, assistir vídeos de cursos, coisas de aprendizado para o seu cérebro também. Vocês aprenderam sobre neurogênese, que o cérebro ele forma novos neurônios. Ele cria novos neurônios à medida que você se desenvolve em coisas diferentes. Vocês aprenderam sobre neuroplasticidade, que é a habilidade que o seu cérebro tem de mudar estruturalmente os seus neurônios e as suas redes neurais. Essa neuroplasticidade permite que você aprenda diversas coisas de diversos modos, trabalhando novas regiões e diferentes regiões do seu cérebro que talvez nunca tenham sido ativadas, e isso pode prevenir até mesmo o Alzheimer. Vocês aprenderam também sobre o experimento dos ratos, que foi o exemplo que eu dei de um ambiente negativo, que tinha poucas coisas, era um ambiente pobre, e os ratinhos ficaram com menos redes neurais estabelecidas e menos neurônios, enquanto no ambiente enriquecido, os ratinhos ficaram com os neurotransmissores e os neurônios muito mais expansivos, expandidos, com mais ramificações e mais fortes. Vocês aprenderam também que vocês possuem mais de 100 bilhões de neurônios no seu sistema nervoso. Mas, Thiago, neurônios não tem só no cérebro? Não. No seu corpo tem mais neurônios. Mas 86 bilhões desses neurônios estão no cérebro. E cada um desses neurônios pode fazer até 10 mil sinapses simultaneamente. Então, isso significa que você não pode desperdiçar essa capacidade de processamento que ainda é imensurável cientificamente. Você tem que também aprender, você aprendeu também que você tem que treinar para fixar os registros desse cérebro. Quanto mais você treina, quanto mais você pratica, quanto mais você utiliza uma rede neural para algum aprendizado, mais forte você fica nela, mais você memoriza e cada vez mais habilidoso você vai ser naquilo ali. Você aprendeu que dos 0 aos 3 anos a criança tem poucas redes e células nervosas. Você aprendeu que dos 4 aos 7 elas têm muitas e que a partir dos 8, por ela já ter estabelecido diversas crenças, isso volta a reduzir um pouco. E aí ela fica com a neuroplasticidade para que ao longo dos anos ela vá reduzindo naturalmente, mas nunca acaba. Um velhinho de 80 anos pode sim aprender coisas novas e se desenvolver em novas habilidades. Vocês aprenderam sobre a farmácia interna, que o hipotálamo é o responsável no seu cérebro por fazer o seu corpo produzir esses neurotransmissores e também os hormônios que vão causar em você todos os tipos de sensações. Vocês aprenderam que
há os neurotransmissores, que são serotonina, dopamina, acetilcolina e o GABA. Vocês aprenderam que os hormônios são a endorfina, a testosterona, a adrenalina e a ocitocina, certo? Dos neurotransmissores, vocês aprenderam que a serotonina é da felicidade, do estado de humor, que você pode fazer sorrindo. A dopamina é da motivação, do desejo e é o sistema de recompensas que você pode fazer através do seu mural da vida extraordinária. A acetilcolina é da memória e do aprendizado. Você pode ajudar essa produção comendo gemas de ovo e também estudando novos métodos de aprendizado e aprendendo coisas novas. Você aprendeu que o GABA, que é o da calma e da tranquilidade, você pode produzir através da meditação. Solta no YouTube aí, meditação guiada. Você vai achar um monte para concentração, para dormir profundamente. Tem um monte de tipos diferentes de meditação. Quero que você pesquise Mindfulness, meditação Mindfulness. Aprenderam também que nos hormônios, o da endorfina é para calma, prazer e bem-estar e também de recompensa, está relacionado com exercícios físicos. Aprenderam que não pode ser excessivo, tem que ter equilíbrio na quantidade dos exercícios físicos e na quantidade da liberação desse hormônio também, para você não ficar dependente só daquela atividade para a liberação dele. Aprenderam que o cortisol em excesso causa estresse a ponto da pessoa ter um infarto e que em pouquíssima quantidade a pessoa fica preguiçosa, dorminhoca demais e não consegue prestar atenção nas coisas. E que na quantidade certa ela fica atenta, responsiva e apta para executar todas as atividades. Aprenderam que a testosterona é o hormônio da ação, da força e da coragem, que você pode produzir fazendo exercício do yes, agitando mesmo, certo? Com energia, com força, né? E assim você produz testosterona para a sua ação. E adrenalina, que é da reação, da alerta e da sobrevivência. Por último, ocitocina, que é o hormônio do amor, da confiança e do afeto, que você pode fazer através do abraço e do olho no olho, o exercício de velocidade zero, V0, que você olha fixamente no olho da pessoa e não se desvia do olhar, transmitindo através do seu olhar coisas boas, coisas positivas, o seu amor, o seu afeto e o seu carinho. Isso vai fazer você evoluir consideravelmente e inexplicavelmente. Hoje eu posso dizer que após essa aula extra, essa 9ª aula, né, vocês tiveram agora 9 horas de conteúdo de inteligência emocional. Você pode sim ter controle de todas as suas emoções. Com esse conteúdo que você recebeu, se você praticar todas as ferramentas que eu te passei, se você ler os livros que eu te recomendei, se você assistir os filmes e documentários que eu também recomendei, meu amigo, não tem nada que te segura mais. Você já tem as ferramentas necessárias para ser uma pessoa super inteligente emocionalmente. E isso vai fazer diferença na sua vida em todos os aspectos. Nos seus relacionamentos afetivos, com os filhos, com os irmãos, com os amigos, no seu ambiente de trabalho profissional e em tudo, em todos os seus resultados. Todos os seus resultados serão melhores porque agora você possui inteligência emocional. No futuro muito breve, o mercado já não vai mais comportar e suportar pessoas que não possuem essa habilidade. E você já está se antecipando perante milhões de pessoas que ainda não acessaram esse conteúdo. Portanto, utilize esse privilégio para recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Encaminhe esse conteúdo para mais pessoas. É um curso gratuito, eu fiz para ajudar. Então você pode também ajudar encaminhando para mais pessoas. Mais pessoas acessando, nós teremos mais pessoas inteligentes emocionalmente, teremos consequentemente no futuro um mundo muito melhor. Para você que se interessou muito sobre esse assunto e quer aprender mais sobre inteligência emocional, quer se desenvolver mais em casos específicos que são da sua vida, porque eu sei que mesmo recebendo também todos esses conteúdos e sabendo que você pode sim se desenvolver, eu sei que ainda ficam algumas pontinhas soltas que você precisa tratar individualmente, tá? Existe um coaching individual, que são programas para metas. Então dentro desse programa você pode ter um acesso comigo a 10 sessões individuais. Tem pessoas me assistindo aqui que são coaches individuais meus e têm tido resultados extraordinários, sensacionais, inexplicáveis, que não pode ser mensurado com dinheiro. Não tem como comprar resultado assim, certo? São coisas que não tem como precificar. Se você tem interesse nisso, se você quer se desenvolver mais para organizar esse turbilhão de informações que tem na sua cabeça e ter resultados em todos os 11 pilares da sua vida, então você pode me chamar depois no botãozinho que eu coloquei lá. Até postei um stories hoje no botãozinho que eu coloquei lá no meu Linktree, que é para coaching individual. Você pode falar diretamente comigo e aí a gente conversa
para você dar esse próximo passo na sua vida também. Um beijo no seu coração, te vejo no nosso próximo curso, que vai ser o curso de inteligência financeira. Nós vamos reprogramar suas crenças financeiras, nós vamos utilizar ferramentas para você aprender como ter uma gestão eficaz e fácil, e vou te falar também o caminho para o seu R$1 milhão, a sua independência financeira no médio e longo prazo, que vai acontecer com você, mesmo que você tenha uma renda padrão normal da sociedade brasileira. Fique com Deus e aguardo você na próxima semana. Eu vou estar passando as informações do nosso próximo curso.